Fala aí, galera, esse aqui é o episódio 2 dessa série de transformação pessoal. E a gente vai falar sobre como são na prática esses 3 níveis de coaching que eu falei no primeiro episódio. Vou resumir aqui, vou dar um exemplo. Eu falei sobre os 3 níveis então de coaching. O primeiro nível ele trata de um resultado específico pretendido, ele é reconhecido como coaching mais tradicional. O segundo nível ele envolve uma área inteira com uma gama de resultados específicos interligados. E o terceiro nível que é o transformativo, o transformacional, como dá o nome dessa série. A questão ela trata de uma evolução global, uma maneira pervasiva no nosso jeito de ser no mundo. Nesse nível 3 aqui não é suficiente para a gente desenvolver uma habilidade ou um sentimento. É o nosso ser intangível que a gente quer mudar. E em fazendo isso a gente muda a nossa experiência de tudo. Então vamos lá. Nesse episódio aqui eu vou dar um exemplo desses níveis na prática. Então vamos nessa, depois dessa vinheta aí. Nelson é um analista de suporte ao cliente numa multinacional que está tendo um péssimo dia. Quando eu pergunto para ele, vem cá Nelson, qual é o maior ponto de limitação seu? Aí que ele me responde, ele fala que é um conference call, uma ligação internacional que ele tem que fazer para um gerente de contas nos Estados Unidos, em Atlanta, com quem ele está tendo dificuldades ali, o cara é muito chato, é complicada a relação deles. Se eu fosse intervir no nível 1 com esse cara, eu provavelmente ia trabalhar com o estado de espírito dele, eu conduzir esse cara a um estado mais confiante. Talvez a gente até fizesse uma dramatização dessa ligação aí com esse gerente de contas. E eu talvez dê dicas aí, eu sugira táticas para que ele lide melhor com a ligação e obtenha o resultado que ele queira ali. A gente pode até mesmo fazer um script dessa ligação, ou sei lá, ao menos do início dela, né, para dar ajuda, né, para dar uma impulsionada na autoconfiança dele e resolver a situação pontualmente. Mas vamos dizer que eu queira mais do que isso para o Nelson. Eu somente quero ajudar ele a sair dessa situação, eu não quero isso só, eu quero ajudar ele a se tornar um empregado mais eficaz, alguém que possa lidar com uma maior variedade de situações de suporte ao cliente. Nesse ponto aí, eu poderia indicar a ele livros como Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Buchman. Eu poderia ensinar ele técnicas de rapport, escutativa, para que ele pudesse ser mais capaz de fazer as pessoas se sentirem à vontade perto dele. Na hora certa, com prática, o Nelson ele pode ser bem capaz de virar o jogo e quem sabe se tornar até o melhor analista de suporte ao cliente da empresa dele. Porém, de uma outra maneira, nada vai ter mudado de fato. Isso porque para que uma coisa mude de um nível fundamental, essa mudança tem que acontecer de dentro para fora. Aí sim, no nível 3, o coaching não é mais sobre a bendita ligação para o gerente de contas. Ou mesmo sobre a atividade de suporte ao cliente, que seria nível 2, onde eu falei dos livros lá. No nível 3, então, a gente está lidando diretamente com o Nelson. O jeito que ele se vê, que ele vê o trabalho, que ele vê as outras pessoas. Quando qualquer uma dessas coisas muda, o Nelson não apenas vai se tornar mais eficaz no trabalho, como ele vai se tornar mais eficaz na vida dele como um todo. Eu vou dar um segundo exemplo aqui. Imagina que você está tendo dificuldades com esse adolescente que você cria aí na sua casa, sabe? Naquele lugar que você chama de quarto, que tem um cheiro esquisito. Você quer que esse cara, que esse adolescente, né, ele ajude com as tarefas de casa e que ele seja mais respeitoso com você, com o seu cônjuge, a sua cônjuge, mas ele parece estar se esforçando para bater o recorde mundial de maior pilha de roupa suja no canto do quarto, sabe? Então vamos lá. O que a gente faz no nível 1? No nível 1 você solta os cachorros em cima dele e manda, né, o adolescente ali, ele pegar a roupa suja, senão o bicho vai pegar pro lado deles. Nível 1. Você pode até tentar uma abordagem mais sutil, sei lá, balançando a cenourinha assim, olha só, tem um ingresso aqui pro Lollapalooza, pro Rock in Rio, ou então, sei lá, um banho de loja no shopping, tá? Né? Se for pra menina, sei lá, não faz. Em troca de um quarto mais limpo. Beleza, nível 1. Talvez você consiga, é provável. No nível 2, aí você ia ler livros que ensinassem você como lidar com um problema para disciplinar adolescente. Ou mesmo sobre como lidar com pessoas difíceis no trabalho, com a esperança de que você pudesse fazer uma analogia, sabe, para o teu adolescente ali de casa. Lidar com pessoas difíceis. Claro, se você esbarrar com
né, com um livro Como Trabalhar para um Idiota no quarto do adolescente, as chances são de que o próprio adolescente ali ele esteja planejando fazer uma intervenção de nível 2 com você, mas vamos deixar isso para lá. Agora, no nível 3, você saberia que o que é pedido é uma mudança de perspectiva, uma maneira diferente de enxergar a situação. Por exemplo, vamos supor que a minha filha Duda, que ela tivesse com 6 anos, na verdade ela está no momento com 6 meses, nem 6 meses ela tem, né? Mas vamos fazer de conta que ela está com 6 anos. Vamos supor que ela esteja entrando num período de fazer birra, uma birra daquele tipo de birra violenta, sabe? Que chega a assustar os professores na escola, ao ponto delas quererem colocar a menina para fazer meditação ou até expulsar a garota da escola, para se livrar dela. Eu, então, e a minha esposa, a gente vai procurar um profissional. Vamos supor que a gente vai procurar um coach, sei lá, um profissional, para ajudar a gente nesse caso. Esse cara, então, ele nos ajuda a abordar, vamos supor que ele ajuda a abordar a gente nos 3 níveis de uma vez só. No nível 1, ele fica continuamente checando se está tudo bem com a gente, se a gente está dormindo bem, se a gente está se alimentando direito, se a gente está fazendo exercício físico, né, e o que quer que seja necessário para o bem-estar físico e emocional de todo mundo. No nível 2, ele vai ensinar a gente algumas estratégias fantásticas para a gente lidar com crianças difíceis. Sabe o negócio do livro lá? Lembra? Então, a gente se encanta com uma, assim, por exemplo, uma chamada 226, clareza e consistência. A gente deixa claro o que é um comportamento apropriado, o que não é, e a gente se torna consistente na imposição do que é o comportamento desses comportamentos apropriado e não apropriado. Entretanto, o que faz a maior diferença? Que permanece com a gente depois de anos, inclusive, dessas intervenções aí de nível 3. O coach ele conduz a gente a perceber que os comportamentos de birra eles só ocorrem com quem não está bem consigo mesmo. Então nós pais, né, a gente começa a perceber o desconforto que está levando a nossa filha a agir daquela maneira. Então fica muito mais fácil da gente não levar para o lado pessoal aquele comportamento dela. Como se aquilo fosse o jeito dela de punir a gente por a gente ser maus pais. Não, a gente não vai pensar isso. Mais importante, quaisquer daquelas paranoias catastróficas sobre como é que isso vai ser um problema para o resto da vida da garota. E se a coisa tenha sido, né? Se a coisa tenha sido tão ruim assim, deixa eu ver. Imagina quando ela for adolescente, a gente começa a pensar assim, né? Tudo isso aí cai por terra. A gente começa a ver a Duda, minha filha, né? Como uma garotinha fazendo o melhor que ela pode para controlar o ambiente dela, só isso. E passa a saber, né, que quando ela tiver melhores estratégias disponíveis, a sabedoria inata dela e o bom senso vão guiar ela a usar essa sabedoria. Isso acaba fazendo com que seja fácil, natural, né, e que seja uma força integral o nosso amor ali por ela. Se ela esteja se comportando de maneiras que choquem as pessoas, mesmo que ela esteja se comportando de maneiras que choquem as pessoas ou até assustem a gente. Ao invés de a gente mandar ela para o quarto, quando ela fizer birra, um esforço, sei lá, inútil para extinguir o comportamento ali, vai pro quarto, para com a birra. Eu não faço isso. Eu começo a ir ao quarto dela com ela apenas para estar presente ali, silenciosamente, enquanto ela digere o que quer que ela tenha que digerir. Vamos lá, filha, senta aqui. Não falo nada. De início, claro, ela não vai gostar dessa abordagem, ela vai tacar as coisas em cima de mim. Mas depois de algumas birras, ela de alguma forma vai começar a reconhecer que ela está segura comigo, com a mãe dela. E esse sentimento de segurança permite que algum mecanismo de proteção dentro dela, que cria a birra, ele relaxe e deixa de vir e se expressar a sabedoria natural da menina. Mais tarde, quando ela tiver lá uns 12 anos, a Duda vai estar mais segura de si e do próprio julgamento dela, né? Que muitos adultos, melhor do que muitos adultos, digamos assim. Além disso, apesar da gente poder bater a cabeça algumas vezes durante a adolescência dela, porque isso é impossível de não acontecer, né? É mais provável que seja devido a algum gatilho disparado na gente, né? Em mim e na minha esposa, nos pais dela, do que nela mesma. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre como vai funcionar tanto essa série como um todo, quanto como funciona em geral um ciclo de coaching comigo. O título do próximo vídeo é 10 sessões para transformar a sua vida. Te espero então. Um forte abraço para você.